Vamos ao relato de hoje, que é este daqui, ó. Um assunto que eu acho interessante. Vamos ver. Diz que além, relato sobre transcomunicação. Vamos ver. Olá, Ana. Olá, assombrados. Meu nome é Fulana, mas vou amar ser chamada de Fulana. As imagens em anexo são só do tipo de aparelho. Ela mandou uma imagem aqui, né? Mas não é nada assim. É só pra gente ter noção o tipo de aparelho e o tipo de encaixe desse telefone, tão típico dos anos 80, 90. Eu peguei na internet mesmo, pois não temos mais nem poeira do aparelho real, do relato. Caso haja nomes, todos estarão trocados, fique tranquila. É assim, é aqueles Bom, depois eu venho aqui, mas aqueles telefones da década de 80, 90, com aquelas corzinhas, tipo verdinho bebê, azulzinho bebê, e era daqueles horizontal, sabe? Que ele é assim, aí você encaixa o telefone aqui no meio, você sabe? E ele encaixava o telefone assim. Aquele horizontal aqui que você pegava o telefone. Porque tinha uns gordinhos, que pareciam um fusquinha assim também, que você pegava de cima e tinha as rodas, né? Você pegava o telefone de cima, ele tinha uma roda aqui embaixo. Ele parecia um capozinho de fusca, assim. E esse outro não, ele era assim, na horizontal e o telefone ficava em cima do tá? Era desse na horizontal. Verdinho bebê, azulzinho bebê, essas coisas aqui. Continuando. Ana, eu sou sim sensitiva, mas eu não me considero médium. Eu não sigo nenhuma religião e, embora tenha grande interesse no outro lado, em filmes de terror, em histórias de aparições, de viagens interdimensionais, contatos com seres dévicos, etc, etc, nunca me aconteceu nada de assombrado, pois nunca vi nitidamente nenhuma assombração, nem coisas que os outros não estivessem vendo. Ou seja, nada vindo de outra dimensão veio, infelizmente, ter comigo até hoje. À exceção de sensações de vultos passando, alguém chamando meu nome vez ou outra, coisas desse tipo, que acho que todo mundo experimenta vez ou outra na vida. A exceção, naturalmente, é o relato que passo a narrar. Bem, Tila é minha amiga desde que tenho 4 ou 5 anos de idade. Temos cerca de 1 ano de diferença entre nós, e apesar de atualmente termos pouco contato, nós somos amigas há mais de 30 anos. Era começo dos anos 90, não sei precisar o ano, mas tínhamos ambas por volta de 10 anos de idade e morávamos no mesmo condomínio, sendo que Tila, que perdeu a mãe aos 7 anos de idade, morava com a avó materna e a irmã mais nova, a Nanda, que deveria ter uns 4 anos na época. Nós duas éramos mais introvertidas que as outras meninas do condomínio e gostávamos de brincar de fazer de conta que éramos secretárias. Eu também brincava disso. Usando os itens de escritório da avó dela. Nós gostávamos de costurar roupas para as nossas Barbies, eu também fazia isso. E de passar trotes por telefone, isso eu não fazia, isso eu não tinha coragem, não conseguia não, nem hoje não consigo. Sim, para quem não sabe, passar trote era distração nos anos 90, assim como buzinar na porta dos vizinhos e correr, o que também fazíamos, ou tocar campainha e sair correndo, né? Mas só quando a gente estava em maior número, ou seja, com o resto da pirralhada dos prédios, tudo junto. Olha, a inocência dessa infância tão rápida que temos, né? Bom, enfim, naquele dia em especial, que eu não lembro a data, nós tínhamos marcado a sessão de trotes da tarde, pois a avó da Tila iria no banco resolver umas questões e teríamos a tarde livre de vigilância para apurrinhar o povo incauto pelo telefone. Lembrando que trote hoje é crime, né? Se não me engano, pelo menos tem gente que passa trote em bombeiro, essas coisas, é considerado crime, se não me engano. Bom, não sei se qualquer outro tipo de trote também, mas naquela época, não era não, né? Mas não é certo, mas é como ela disse, nos anos 90 a gente brincava, quer dizer, eu nunca fiz isso, mas eu sabia da existência, tinha até uns trote básicos assim que, e aí, tem um carro cor de gelo na frente da tua, que você ligava pra casa de alguém e falava, oi, tudo bem? Tudo bem, você pode verificar pra mim se em frente à sua casa tem um carro cor gelo? Aí a pessoa ia lá olhava, olha, não tem não.
Ah, então desculpa, ele deve ter derretido. E desligava o telefone. E a pessoa do outro lado, tipo, né? Então, era bem assim. Bom, lembro, então, estávamos lá prontas para começar a brincadeira de trotes. Eu lembro de darmos tchauzinho para a avó da minha amiga da janela do apartamento com sorrisos no rosto. Mal sabíamos o que nos esperava, tá? Se bem que eu teria feito a mesma coisa. Tila jamais. O fato traumatizou e vacinou ela de trotes para sempre. Eu abro aqui um parênteses, Ana, só para explicar alguns pontos. 1. A avó da Tila era, essa sim, médium, kardecista, e fazia reuniões espíritas de mesa branca uma vez por semana, com incorporação e tudo. Naquela mesma casa em que passávamos trotes. Nós, crianças, pouco entendíamos daquilo. 2. A Tila havia perdido a mãe há 3 ou 4 anos, e cerca de um ano antes desse dia do trote, ela tinha perdido uma priminha de 2 ou 3 anos de idade que faleceu junto com a mãe, a esposa do tio da Tila, e a babá em um acidente de carro na estrada. Isso ocorreu a cerca de 500 quilômetros de Salvador, onde moramos. Um acidente realmente feio e que havia deixado a família naturalmente em choque e o tio de Tila em depressão. O que era até natural, né? Já que ele perdeu a esposa e a filha de uma vez. Nossos trotes eram muito inocentes. Não xingávamos ninguém, nem nada. Era algo como víamos na TV mesmo, sabe? Então, pegamos a lista telefônica, lembra? Existia uma lista telefônica onde existia o número de todo mundo que estava registrado ali. Então, pegamos a lista telefônica, éramos randômicas, sabe? Abríamos ao acaso e perguntávamos a quem atendesse. É da padaria? Dá pra ver se tem... Ah lá, não falei? Não falei, olha a clássica aqui, ó. É da padaria? Dá pra ver se tem um carro gelo na sua porta? Olha, éramos muito bobas mesmo. Eu acho que eu sou meio bocó até hoje. E isso era divertidíssimo pra nós naquela época. Estávamos protegidas pelo sigilo do anonimato, ora. Mas lá pela 5ª ou 6ª ligação da tarde, uma criança, ao invés de um adulto, atende. E não fica zangada conosco. Pelo contrário, ela queria conversar. Ela queria saber da vovó dela. Pois, Ana, só havia um aparelho e nós nos revezávamos. Ela e eu falávamos imitando a voz de adulto, sabe? Mas ali, Tila já me entregou o telefone e ouviu a menininha falar com voz de criancinha mesmo, de 3 ou 4 anos, e com um tom bem arrastado, como se cansada, ela dizia: quero falar com a vovó. Cadê a vovó? Eu dizia: não tem nenhuma vovó aqui não. E eu falo dizia porque isso levou uns 10 minutos. Ela arrastando a vozinha, pedindo pela vovó. E nós já, sem graça, dizendo que a vovó dela não estava ali. Até que resolvemos desligar o telefone, mesmo com aquela menininha querendo falar. Telefones dos anos 90 eram analógicos somente, nem sabíamos que existia celular. Então, se tínhamos sido nós que ligamos, se desligássemos a ligação, imediatamente se encerrava, entendeu? Naquela época nem era comum termos BINA, né, um identificador de chamadas, ou identificadores de chamadas nos aparelhos. Não tinha. Então, desligávamos tranquilas da impunidade. Não nos descobririam. Ou seja, se era você que ligava para a pessoa, a hora que você desligasse, acabou a ligação. Mas se a pessoa que desligasse e você continuasse na linha e ela puxasse o telefone de novo do gancho, ela podia continuar falando com você, entendeu? Algo assim. Bom, então desligamos o telefone, foi a gente que ligou, boa, acabou. Mas, Ana, mesmo tendo sido nós que fizemos a ligação, nós não conseguíamos encerrar a chamada. Ela, a menininha, continuava ali, chamando pela vovó.
Chegamos a descansar o telefone no gancho, né? Pôr no gancho, tipo, esperar uns 2 minutos e pegarmos o aparelho novamente. E ela ainda estava lá com o seu. Cadê a vovó? Quero falar com a vovó. Tila chegou a dizer com raiva: a vovó tá no banco, desliga esse telefone. Mas aí eu não entendi nada e perguntei: uai, você sabe quem é? Eu nem lembrava mais do acidente, viu? Aí foi que a Tila me disse: eu acho que é a Manuela. Manuela era a priminha de 3 aninhos dela, que faleceu no tal acidente. Aí eu é que fiquei em choque. Ela tinha reconhecido a voz da prima. Resolvemos então as duas puxar o fio do telefone, aquele com os 4 dentinhos de encaixe, sabe, igual os fios de internet hoje em dia, né, que você encaixa ali, aí tira aquele conector ali que era o fio do telefone. Tirar Ai, que susto, mulher! Resultados de YouTube. Puta, não posso falar, mas com os 4 dentinhos de encaixe, sabe? E por acaso eu falei ok Google? Essa mulher tá muito abusada. Eu nem falo ok Google e ela já tá falando as coisas pra mim que eu nem pergunto, metendo susto em mim aqui. Olha, rapaz, tô falando de assombração aqui, de telefone, de transcomunicação, e a mulher me fala através do telefone que é dona Google. E outro dia, não vou cortar o relato não, mas não, vou contar aqui vou abrir aspas aqui. Eu simplesmente estava na cama e a Penélope comentou sobre um trava-línguas. E eu falei o trava-línguas, era algo assim: o tempo falou pro tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu pro tempo tanto tempo o tempo tem. Uma coisa assim. Aí eu terminei de falar isso, a mulher do Google começou a falar isso também, falar o tempo, diz tudo pro tempo. Eu falei, ué, do lado da cama, como eu não falei ok Google, nada, ela já começou a falar comigo o negócio do tempo. Falei, mulher. Bom, voltando ao relato agora após o susto. Bom, então, nós puxamos aquele conector ali do telefone. É praticamente tirar da tomada, vamos dizer assim. Aquele encaixe. Puxamos porque estávamos com muito medo. Mas, Ana, eu juro, mesmo puxando o aparelho da tomada, com o telefone já para ser jogado janela abaixo, a voz da menina continuava lá, pedindo para falar com a avó. Eu quero falar com vovó. Cadê vovó? O telefone não era sem fio. E mesmo se fosse, a base tinha que estar conectada se fosse um telefone sem fio para ele funcionar. Tanto para um telefone da linha, quanto para ouvir alguém falando. Mas nós íamos jogar o telefone no 4º andar abaixo, pela janela. Ana, porque a voz continuava ali. Mesmo com o telefone solto, sem fio, sem cabo nenhum, no meio da sala. A garotinha queria a avó. E não se importou se nós desconectamos todos os fios do aparelho. Seguia pedindo para falar com a avó. De quem ela, se é que foi ela, Manuela mesmo, não pôde se despedir, devido ao acidente tão brusco que sofreu, né? Mas naquela hora não tínhamos empatia nenhuma para oferecer a ela. E íamos era jogar o telefone janela abaixo mesmo, o mais longe possível mesmo. Mas quando íamos arremessar o aparelho feito 2 doidas, né? Vimos o tio da minha amiga estacionando o carro em frente ao prédio. Nos apavoramos, corremos para lá e para cá, morríamos de medo que descobrissem. E se ele percebesse? Já tínhamos levado broncas por conta dos trotes. Não podíamos jogar o aparelho fora bem na frente dele, né? Então, só colocamos o aparelho na mesinha de canto, onde costumava ficar, não replugamos nada. Nós estávamos apavoradas. Mas disfarçamos assim uma normalidade possível para meninas de 10 anos. Ai, gente, que sufoco, que medo. Ele subiu, entrou, mas estava procurando pela mãe e a avó de Tila. Pela mãe dele, né, que é a avó de Tila. Todo mundo estava querendo a véia naquela tarde. Só anos depois, né, para rir disso, gente. Bom, nós avisamos que ela tinha ido ao banco. Então ele só bebeu um copo d'água e foi embora.
Demos graças a Deus e fomos correndo religar o telefone. Tínhamos desistido de arremessá-lo para o quinto dos infernos. Daí a terceira surpresa, gente. Qual não foi nosso espanto quando vimos o fio reconectado e encaixado no lugarzinho dele? Sabe aquele nichinho onde dentro da parede? Então, para quem tem telefone fixo, sabe que você precisa plugar um cabo direto na parede, igual era na internet a cabo, eu acho. Você tem que plugar, tem um buraquinho, quadradinho assim, que você pluga ele. Era assim com o telefone também, para quem não conhece telefone fixo. E ele estava encaixado, reconectado, dentro dali na parede. Nenhuma de nós fez aquilo. Não tínhamos tempo e estávamos com medo demais para reconectá-lo. Quem teria feito isso? E ainda encaixou os 4 dentinhos ali no plug certinho. E os 4 eram um plug quadrado, entendi. Era tipo uma tomada, mas ele tem um assim, um assim, um assim e um assim. O plug, acho que é algo assim. E encaixou certinho os 4 dentinhos e ajeitou no nicho da parede. Ana do céu. Agora eu não sei que nicho é esse também. Ana, acho que nunca saberemos. Muito estranho, muito pontual a chegada do tio naquela hora. Não sabemos se ele tinha tentado ligar e não conseguiu, porque nós estávamos ocupando a linha, né? E aí ele resolveu ir pessoalmente. Mas no meio da tarde? De quem era a voz? Sendo a priminha falecida de Tila, por que perguntar pela avó se ela não estava em casa naquela tarde? Atualmente é fácil imaginarmos que um telefone não precisa estar conectado a nada para falar com outra pessoa, mas naquela época quase ninguém tinha celular. Nós nem sabíamos que existia. E na casa da Tila sequer tinha a famosa extensão, que é um outro aparelho, né, com a mesma linha telefônica em outro cômodo da casa. Porque a avó da minha amiga só gostava de telefone na sala. Então, só havia um aparelho exatamente idêntico ao da foto que lhe mandei, que é aquele horizontal, numa corzinha verde bebê, azul bebê. Então, daquele jeito era o telefone. E a Nanda, a irmã da Tila, estava na escola. Só não íamos poder passar trote se houvesse alguém ali, né? Não podíamos, se tivesse alguém em casa, a gente não ia fazer isso. Até a ajudante da casa tinha ido com a avó no banco. Estávamos realmente sozinhas naquele apartamento. Ou, pelo menos, materialmente, éramos somente nós duas ali. Ana, eu de todo o coração não sei se foi a prima falecida da Tila, se foi um espírito brincalhão ou o que é que falou conosco naquela tarde. Mas o que experimentamos não é desse mundo. Nunca mais vivi nada como aquilo. Até hoje, que já me vi fora do... até acho que já me vi fora do corpo, mas não sei se foi sonho, ou seja, de concreto mesmo, esse fato foi o mais marcante. E nem sei se foi uma reprimenda por passarmos trotes, mas éramos tão inocentes, sabe? Não havia maldade para reprimenda, sabe? Tila não gosta de falar nisso até hoje, ela se recusa, ela fica arrepiada, pede para eu parar. Mas eu me interesso pelo sobrenatural e cheguei a pesquisar sobre transcomunicação uma época. Mas, Ana, menina, é muito aparelho. Mas, Ana, menina, é muito aparelho, muito trabalho para ouvir mensagens ecoadas em línguas muito estranhas, muito ruído. E nossa transcomunicação foi tão clara, com um aparelho comum. Entendíamos tudo o que ela dizia. A voz estava arrastada, mas Tila reconheceu a voz da Manuela, que era sua prima. Ela conhecia a voz, por isso talvez ela tenha se apavorado ainda mais do que eu. Eu gosto da ideia de que eu não vivi isso sozinha e de que mesmo se ninguém mais acreditasse, nós sabemos o que ouvimos e o que vemos e o que vimos ocorrer com o telefone. O fato mais assombrado que já comprovei até hoje. Só depois de anos pudemos contar isso aos outros, pois se os meus pais ou a avó dela soubessem na época,
ficaríamos impedidas de brincar. E entendemos a seriedade do fato assim que se deu. Um beijo, Ana, beijos assombrados, amo o canal e a seriedade da abordagem que vocês dão aos relatos. Muitas vezes nem nós sabemos o que e por que passamos certas coisas, né? Espero relatar futuramente a minha ida a outras dimensões, o que ainda não ocorreu, mas eu tenho muita vontade de encontrar um portalzinho por aí, para algum lugar mais ou menos. Para algum lugar mais ou menos. Espero. Bom, quem sabe aí você manda o relato pra gente. Muito obrigada, um beijo pra você. Rapaz, foi mesmo a transcomunicação. Quais as chances? A garotinha faleceu. Poucos dias antes, é isso? Peraí, quanto tempo que ela morreu? Ai, ai, ai. Tá, peraí, aqui... Ah, não, um ano antes do trote, um ano, fazia um ano, e há cerca de um ano antes ela tinha perdido a priminha de 2 ou 3 anos de idade. Então foi um ano atrás. E aí, uma voz de criança querendo falar com a vovó, e realmente ali era a casa da avó dela, né? Às vezes gostava da avó, não teve chance de se despedir, ou ainda sentia saudades, eu não sei, gente. Mas será que ela estava na sala junto com elas e conseguiu através do aparelho falar? Porque o aparelho também foi colocado na tomada, foi plugado sem ninguém ter feito isso. Seria a menininha talvez querendo continuar a comunicação, querendo falar com a vovó? Ou foi outro espírito, outra coisa? Quais as chances, né? Poderia, até o momento em que você tá ali falando no telefone normal, você podia pensar, coincidência, acabamos ligando na casa de alguém que atendeu e realmente acha que é a avó, quer falar com a avó. Mas aí, você desligar, voltar a pegar o telefone, que o correto seria encerrar a ligação, e a menina ainda tá lá, insistindo na mesma coisa, você desligar, esperar, pegar, a menina ainda tá lá, e se arrancar da tomada, tirar todos os plugs, pegar o telefone, a menina ainda tá lá falando, aí não tinha como, gente. Pelo menos eu acredito que não. Não teria como continuar uma ligação ou uma pessoa falando através do aparelho. O aparelho totalmente desligado. Né? E aí depois ele plugar de novo. Então houve algo aí sim. E acho que o mais provável é realmente que fosse a garotinha. Existem vários casos de transcomunicações claras, muito claras, do mesmo jeito que aconteceu com ela, sabe? Onde você escuta, tem uma até gravada, passou na TV já, que a filha falecida do casal, no dia do aniversário da mãe dela, ela deixou uma mensagem na secretária eletrônica, também esses telefones antigos, também foi por volta da década de 90. Era aqueles telefonão assim, que tinha uma secretária eletrônica, e as pessoas vão ligando, oi, tudo bem? Não tinha WhatsApp, né? Hoje você manda mensagem pelo WhatsApp. Naquela época você ligava no telefone, a pessoa não atendia, eu falava, deixa o seu recado. Aí a pessoa, oi, parabéns, fulana, pelo seu aniversário, não sei o que. Aí outro recado, oi, quero te desejar felicidades e tal. E um desses recados ela reconheceu como sendo a voz da filha. E ela fala assim também, é uma voz mais, parece que meio triste. Assim, tipo, era só simplesmente algo assim, mãe, te amo. Era só isso, sabe? Mas era uma voz. E a hora que ela falou da voz arrastada, me lembrou mesmo algumas transcomunicações, assim, também. Mas dá para escutar, dá para entender certinho. Algumas são bem difíceis de entender, realmente você precisa pôr num programa e tal, mas outras ocorrem naturalmente, assim. Não sei qual o critério, o que é, mas. Então, parece que a criança entrou na linha. Não que ela ligou para a criança do lado de lá, mas ela acho que estava por ali, conseguiu através do telefone se comunicar. Tadinha, ela queria falar com a avó.